Bom dia, turma! E aí, como que vocês estão de quarentena? Espero que esteja tudo bem. Então, hoje nós vamos dar continuidade à aula a partir do ponto que nós paramos antes da suspensão das aulas, tá certo? A nossa aula de hoje, então, será sobre vírus. E as habilidades que nós pretendemos desenvolver ao longo dessa aula são identificar e comparar os grandes grupos de seres vivos a partir de características distintivas e reconhecer relações de parentesco evolutivo entre grupos de seres vivos. Então, vamos lá, pessoal. Para iniciar a aula, uma pergunta. O que são vírus? Tá? A palavra vírus ela vem do latim e ela significa veneno. Né? Antigamente, muitas doenças que assolavam a humanidade, que pegavam em plantas cultiváveis, em animais de criação, nós não conseguíamos identificar o que eram. Tá? Então, nós tínhamos um grande problema. O que está causando essa doença? Com o desenvolvimento aí do microscópio, bactérias começaram a ser observadas, né, células pequenas. Entretanto, os vírus eles também não eram observados nem mesmo com o microscópio, né, o microscópio comum de luz. Ele só conseguiu ser observado a partir do momento em que desenvolveram um microscópio eletrônico. Sendo assim, tinha alguma coisa que causava a doença, entretanto eles não faziam ideia do que era. Então eles chamaram isso de vírus, veneno, tá certo? Então, os vírus, eles são organismos extremamente simples. Eles sequer são formados de células. E como eles não têm aquela maquinaria metabólica que nós vimos lá quando nós estudamos citologia, aquelas organelas todas, eles não têm metabolismo próprio. Tá? Então significa que os vírus eles não conseguem fazer nada sozinhos. Então, para que eles possam, por exemplo, se reproduzir, os vírus eles precisam obrigatoriamente estar dentro de uma célula hospedeira. Então, nós dizemos que os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Por quê? Porque os vírus, eles obrigatoriamente têm que estar parasitando uma célula para que eles possam fazer todo aí a sua parte metabólica, principalmente reprodução. Tá? Um ponto importante aqui que nós devemos notar é que os vírus, né, eles tem um problema aí com relação a considerá-los seres vivos ou não. Tá? Como eles são seres que não possuem célula, muitos cientistas acreditam que os vírus não deveriam ser considerados seres vivos. Né? Por quê? Porque lá desde pequeno nós já vimos, né, que a célula é a unidade fundamental dos seres vivos. E se os vírus não têm célula, como que eles poderiam ser considerados seres vivos? Entretanto, um outro grupo de cientistas ele acredita que primeiro, pelo vírus ser, né, o motivo do vírus ser formado por material genético, ele possuir um material genético próprio. 2, ele ter a capacidade de reprodução, mesmo que seja no interior de outra célula. E 3, ele sofreu o processo de evolução. Isso significa que ele poderia sim ser considerado um ser vivo. Tá? Mas isso cai aí na questão mais filosófica do que biológica. Tá? Importante notar que o processo de evolução ele é bem verificado em vírus, né? Tanto que nós temos aí o caso das gripes, né? Volta e meia aparece uma gripe nova, né? Gripe suína, gripe aviária. Isso se deve ao processo de mutação que ocorre nos vírus, formando cepas diferentes. Né? Um outro exemplo de evolução viral que nós temos aí é o coronavírus. Né? Então esse novo coronavírus que aparece aí infectando os seres vivos, ele tem origem lá nos pangolins, né? Um grupo de animal parecido com o tatu que habita ali a Ásia e a África. Tá? Então, esse vírus inicialmente infectava pangolins, sofreu um processo de evolução e passou também a infectar seres vivos. Tá certo? Então, se os vírus eles não são formados por células, quais são essas características principais, né? Do que esses vírus são formados? Primeiro ponto, os vírus eles possuem material genético. Esse material genético ele pode ser tanto DNA quanto RNA. Em casos raros, que é o caso dos citomegalovírus, ele pode possuir também os dois tipos de material genético. Envolvendo esse material genético, nós temos então uma cápsula proteica, um capsídeo. Tá? As proteínas, né, os capsômeros, que são as proteínas que formam esse capsídeo, elas são específicas, né, para vírus e são elas que determinam qual é o tipo de célula que ele vai infectar. Então nós temos aí vírus
que infectam células específicas. Então, nós temos os bacteriófagos, que vão infectar bactérias, temos os micófagos, que infectam fungos, temos vírus de plantas, vírus de animais. Dentro dos vírus de animais, nós temos vírus específicos, por exemplo, para mamíferos, vírus específicos para primatas e assim por diante. Tá? Em alguns casos, além dessas duas estruturas, alguns vírus podem possuir um envelope, que é formado por uma bicamada lipídica, que é proveniente da membrana plasmática da célula que esse vírus infecta, né, e algumas proteínas virais. Quando o vírus ele possui um envelope, nós dizemos então que ele é um vírus envelopado. Tá? É importante notar que a estrutura básica do vírus é o núcleo capsômero, que é essa estrutura formada pelo capsídio mais o material genético. Tá certo? Então, agora nós vamos nos ater à questão da reprodução. Né? Como que os vírus se reproduzem? Nós vimos anteriormente que toda a parte metabólica dos vírus ocorre no interior da célula hospedeira. Então, na reprodução também vai ocorrer no interior da célula hospedeira. Entretanto, existem duas formas que o vírus ele pode adotar para se reproduzir. Uma forma mais lenta, que é chamada de ciclo lisogênico, né? Então, o vírus aí pode levar anos, né, se reproduzindo lentamente até ele aparecer, ou uma forma mais rápida, que é o ciclo lítico. Né? Vamos estudar em detalhe, então, esses dois tipos de ciclos. Ciclo lisogênico. Esse ciclo ele é rápido de nós entendermos, né, e a partir dele, depois, ele pode evoluir para o ciclo lítico. Né? Inicialmente, então, nós temos ali uma célula, né, o material genético da célula, né, o DNA. O vírus vai reconhecer as proteínas da membrana celular dessa célula e então ele vai se ligar. É um processo que nós chamamos de adsorção. Então, ele gruda na célula hospedeira. A partir daí, então, ele vai penetrar a célula hospedeira. Entretanto, a única parte que ele penetra é o material genético. Então, ele introduz o material genético na célula hospedeira e aquele capsídeo, então, é liberado e fica ali no ambiente. O material genético que entrou na célula hospedeira, então, ele vai anexar-se ao material genético da célula hospedeira. Então, o DNA viral ele vai se ligar ao DNA da célula hospedeira. Essa célula hospedeira, então, vai começar a se multiplicar. Então, ela vai se reproduzir e vai formar cópias por mitose. Né? Então, quando ela fizer cópia de si mesma, ela vai replicar o seu material genético e junto o material genético do vírus. Tá certo? O vírus da AIDS ele é um vírus que acaba realizando esse ciclo. Então, quando a pessoa ela se infecta com a AIDS, o vírus ele introduz o material genético dele no interior da célula hospedeira. Esse material genético ele se liga, então, ao DNA do hospedeiro. Aquela célula vai se reproduzindo e vai fazendo cópias desse DNA viral. Né? Então, durante anos, né, aí que pode ser de 3 a 8 anos, aquele material genético está sendo replicado juntamente com a célula hospedeira. Né? E depois de um determinado tempo, esse material genético então pode entrar no que nós chamamos de ciclo lítico, tá? Que nós vamos ver agora. Então, no ciclo lítico, nós teremos aí algumas etapas, né? Um pouquinho mais complicada. Nós temos então novamente o processo de adsorção, que é o reconhecimento do vírus da célula hospedeira, então ele se liga à célula hospedeira. Depois desse momento, ele vai fazer a penetração, que é a introdução do material genético na célula hospedeira. Só que a partir desse momento, o DNA viral, né, ele vai tomar conta da maquinaria metabólica da célula. E ele então vai começar a fazer a síntese de DNA e proteínas virais. Tá? A partir desse momento, então, a célula está totalmente dominada pelo vírus, né? Então ela está trabalhando exclusivamente a favor do vírus, fazendo aí uma grande quantidade de DNA viral e de proteínas virais. Depois dessa etapa vem a montagem, que é quando
as proteínas vão englobar, né, formar o capsídeo e englobar o material genético, e por fim nós temos aí a liberação desse material genético, desses vírus no ambiente. Então a célula vai se romper, né, a membrana plasmática ela se rompe e os vírus começam a ser liberados no meio, para poder então, a partir daí, infectar outras células. Como eu disse, lá no ciclo lisogênico, depois de um determinado tempo, o vírus ele toma conta, né, o material genético do vírus toma conta da célula e começa ali a partir do processo de síntese, onde ele vai fazer então a replicação, né, a reprodução do vírus. Então, pessoal, é isso, né? Eu espero que eu tenha contribuído aí um pouco para o entendimento de como se dá o processo da reprodução viral. Nos vemos então na próxima aula. Até mais, tchau!